Sejam bem-vindos a um novo podcast da Arte Mundo. Eu sou José Sousa, tenho 18 anos, sou aluno de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FEUP e sou o apresentador deste podcast. Para quem não é um seguidor assíduo do podcast da Arte Mundo, a Arte Mundo é uma associação sem fins lucrativos que procura desenvolver os novos paradigmas de educação e, de certa forma, também da sociedade. Hoje iremos analisar as políticas do passado, as que estão a ser aplicadas no presente e como, mudando a maneira como as pessoas percepcionam o mundo, podemos alterar as políticas do futuro. Para a localização temporal, hoje é dia 24 de abril de 2020 e continuamos em estado de emergência devido à pandemia de Covid-19. Comigo tenho hoje dois homens que dedicam o seu tempo à reflexão sobre o homem e como o tornar mais humano. O nosso primeiro convidado chama-se Eduardo Marçal Grilo e tem 78 anos. Licenciou-se e doutorou-se pelo IST da Universidade de Lisboa. Foi Ministro da Educação entre 1995 e 1999. Entre 2000 a 2015 foi administrador da Fundação Gulbenkian. Atualmente é Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro e membro do Conselho de Curadores e da Fundação Manuel dos Santos. O nosso segundo convidado, para quem ainda não o conhece, chama-se António Barbedo e tem 77 anos. Atualmente é professor emérito da Universidade do Porto e é o atual presidente da Arte Mundo. Agora podemos dar início, de facto, ao podcast. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde, José. Boa tarde, António. Boa tarde. Vamos dar início então à nossa primeira rubrica, é constituída por perguntas aleatórias. Banalidades pertinentes. Querem escolher? Quem é que quer responder à primeira pergunta? Eu posso responder à primeira pergunta? A sua primeira pergunta é: no seu ano de caloiro, qual foi aquela memória que guarda com mais carinho? O meu ano de caloiro no técnico, digamos, aquilo que eu guardo mais é a mudança, digamos, brutal entre viver numa cidade como era Castelo Branco, naquela altura era assim um pouco mais que uma aldeia, e uma cidade como era Lisboa, que era já uma cidade com um certo cosmopolitismo e que, digamos, marcava muito a diferença entre o que era viver num meio muito pequeno e no meio de uma família muito conservadora, como era a minha, e vir para Lisboa com 17 anos, e, portanto, para o técnico, que era uma grande instituição, que era uma instituição, para mim, quase mítica, e, portanto, o que me marcou foi esse salto na minha vida, que foi muito tão importante que eu nunca mais praticamente regressei a Castelo Branco, a não ser para passar períodos de férias. Estou em Lisboa desde 1959, portanto há 60 anos, há 61 anos que eu estou a viver em Lisboa, e portanto o que marcou mais o meu ano de calor foi essa mudança, digamos, muito significativa na minha vida. Muito bem. E agora a pergunta para o António: qual é que é a sua música favorita? Eu gosto imenso da música de Beethoven, nomeadamente as suas sinfonias. Não tem nenhuma específica? Não lhe sei dizer os nomes, falo nas sinfonias em geral. E agora de novo uma pergunta para o Eduardo: as cadeiras do Parlamento são confortáveis? Eu nunca estive no Parlamento a não ser como ministro. E as cadeiras, quer dizer, são cadeiras normalíssimas, são um bocadinho baixas para o meu gosto, eram um bocadinho baixas, eu ficava um bocadinho com a mesa muito a meio do peito, que é uma coisa que eu não gosto, mas o conforto ali conta pouco, sabe, porque a tensão é normalmente muito grande do Parlamento, sobretudo quando se trata de reuniões e de sessões em que nós somos postos à prova perante os deputados, não é? Em que a gente tem que prestar contas e tem que dar respostas às perguntas que nos fazem e responder às críticas e debater as matérias. Portanto, o conforto da cadeira não é uma coisa propriamente que preocupe muito. A gente está preocupado é com o que tem que dizer, com as respostas que deve dar, com a argumentação que deve utilizar, com a forma como deve encarar os deputados e os grupos parlamentares e as perguntas que trazem e as questões que colocam, que eram umas mais pertinentes do que outras, não é? Havia momentos
havia momentos em que nós tínhamos que estar muito bem municiados para responder, de outras vezes não, a maior parte das vezes as respostas ou melhor, as perguntas que eram formuladas eram perguntas muito do dia a dia, da espuma, dos acontecimentos e não propriamente das coisas mais fundas. Só para lhe dar um exemplo, eu recordo-me que das primeiras vezes que fui a um debate em que aliás, o António Costa era o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o atual primeiro-ministro, e eu preparei bem, estudei, li muitas coisas, falei com muitas pessoas, etc. Estarei bem preparado para o tema, e depois quando cheguei ao debate, a pessoa que me interpelou, por parte de um dos partidos, tinha na mão uma revista do Expresso que eu tinha dado uma entrevista no fim de semana anterior. E eu pensei, bem, não vale muito a pena a gente preparar-se muito bem, porque os senhores deputados pegam nas perguntas nas coisas mais do dia a dia, não são as questões sérias da educação, as questões mais fundas, mais profundas, mais, não digo ideológicas, não havia propriamente muitas ideologias, mas sobre as questões da gestão, dos objetivos, do que era a educação, o que é que se devia fazer, quais eram as reformas que estavam em curso, o que é que eu pensava fazer, o que é que o governo estava disponível para propor à própria Assembleia, não é? E, portanto, os debates eram sempre uma coisa muito... eram muito interessantes, eu tive debates muito interessantes no Parlamento, outros não tanto, quer dizer, é como em tudo na vida, há momentos bons e momentos maus. E eu, por acaso, isso leva a uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, não já nesta rúbrica, mas do podcast em si, mas já que está a falar, eu sempre tive alguma dificuldade em ver os debates no Parlamento, porque dizem que não existem perguntas estúpidas e realmente não existem, mas alguns deputados conseguem se aproximar muito de perguntas estúpidas em temas muito importantes. Já se foi deparado por alguma pergunta dessas? Eu não posso dizer estúpidas, mas posso dizer menos apropriadas. Sim, quer dizer, havia, no fundo, há dois tipos de debates no Parlamento, não é? Há o debate em plenário e o debate nas comissões. E nas comissões, por vezes, vai-se mais fundo no debate, porque alguns deputados, isto aconteceu sobretudo no início da legislatura, portanto, na primeira sessão legislativa, em que havia deputados que tinham vindo do governo anterior, concretamente do governo do professor Cavaco Silva, e que eram pessoas que conheciam ainda relativamente bem, eu diria até bem, muitos dos dossiês, e portanto o debate era muito interessante e era aprofundado, porque as perguntas eram sempre muito pertinentes. À medida que o tempo foi passando, durante aqueles 4 anos, aquilo que eu notei foi que uma parte dos deputados, não digo todos, mas alguns dos deputados não iam tão fundo nas questões, até porque não tinham acesso a muita informação e navegavam um bocadinho nas questões mais superficiais e menos fundas. E aí poderia haver algumas perguntas menos adequadas, menos próprias, algumas talvez até absurdas, mas dependia muito do tom que o Parlamento tinha, isto é, havia debates, por exemplo, o debate muito importante que era o debate que se processava durante as discussões do orçamento, quando o orçamento estava para ser debatido. E aí o orçamento era sempre debatido em duas comissões, com a Comissão de Educação e com uma comissão, ou melhor, numa sessão em que estava presente a Comissão de Educação e a Comissão de Finanças. E a Comissão de Finanças era, aliás, presidida pela doutora Manuela Ferreira Leite. A doutora Manuela Ferreira Leite era uma pessoa muito bem preparada na altura, aliás tinha sido Ministra da Educação imediatamente anterior a mim, e esse debate era normalmente muito interessante. A doutora Manuela Ferreira Leite tinha uma ideia muito concreta dos aspectos financeiros e daquilo que era o orçamento, dominava muito bem o orçamento, muito melhor do que eu próprio dominava, e portanto o debate era muito interessante.
porque a Presidente, a doutora Manuela Ferreira Leite, conduzia muito bem o debate era sempre muito bem conduzido, e era sempre possível melhorar, aperfeiçoar e responder às perguntas dos vários deputados. Havia um outro deputado que também era muito interessante na altura, da parte do CDS, que aliás era o meu amigo pessoal, que era o Dr. Galvão Lucas, que era deputado, e de quem era e sou amigo pessoal, e portanto o debate era muito interessante, era útil, eu gostava muito de participar nesse debate, era um debate sobre coisas concretas, podia-se melhorar, podia-se alterar, havia muitas coisas que depois o Parlamento alterava. As perguntas a que chamou inadequadas, ou impróprias, ou absurdas, parece sempre, há sempre assim uns espontâneos que fazem umas perguntas menos... O que é muito interessante, por exemplo, nas comissões, ou na Comissão de Educação, era ver que muitas das perguntas são feitas mais para que os meios de comunicação social as possam transmitir cá para fora, do que propriamente para serem incorporadas no debate e serem úteis para o debate. Por exemplo, acontecia que quando saía a comunicação social, havia muitos deputados que desistiam das perguntas para que estavam inscritos. Estavam inscritos para fazer uma pergunta, mas já não havia comunicação social e desistiam da pergunta, porque já não lhes interessava para nada, porque a pergunta não era feita para mim, a pergunta era feita para que a comunicação social transmitisse cá para fora que aquele deputado tinha feito esta pergunta. E, portanto, há de tudo, eu diria, há de tudo. Eu vi de tudo, um bocadinho. Sim. A próxima pergunta será para o António. Confesse, alguma vez viu algum reality show? Nem que seja um episódio. Já vi, já. Já? Recorda-se qual foi? Aquele dia quando foi e qual foi, em que a coisa foi, também não sei. Mas já viu. Já. Fica aqui registado. E agora vamos à ronda bónus, que existe sempre uma ronda bónus. Eu agora estou a pegar nos papeizinhos para saber a quem é que eu vou fazer a pergunta. Saiu o Eduardo. Sim, força. Esta é uma pergunta grande. E agora a pergunta por qual toda a população portuguesa esperava após ter visto tantos encontros e jantares partidários durante as campanhas eleitorais. Qual é a sua opinião sobre os sumos de laranja servidos? Era o sumo natural ou era sangue rico misturado com água? Eu não faço a mais pequena ideia, porque eu vejo que eu não frequento, não é? Eu não frequento campanhas eleitorais, nunca fiz campanhas eleitorais por partido nenhum, portanto não estou habilitado a responder a essa pergunta tão específica. Então a população portuguesa vai continuar a desconhecer. Vai continuar, vai. Pela minha parte vai com certeza continuar a desconhecer qual é a gênese do sumo de laranja que se bebe. Infelizmente, não é? Vamos ter de trazer outro convidado que consiga responder esta pergunta. E agora damos o fim à rubrica. Eduardo, como vê a política das relações internacionais do passado, do presente e do futuro? A ver, as relações internacionais nos dias de hoje estão ainda pautadas, digamos, por um modelo que foi estabelecido a seguir à Segunda Guerra. Isto é, há uma espécie de uma ordem internacional que foi estabelecida pelos países vencedores da guerra, não é? Aqueles que assumiram como os vencedores, que foram os aliados, portanto, a Inglaterra, os Estados Unidos, a China, a Rússia e a França. Então, os países que, no fundo, acordaram entre si criar a Organização das Nações Unidas e criarem aquilo que se chama o Conselho de Segurança, onde eles próprios têm, cada um deles, um direito especial de veto. São membros permanentes e têm um direito de veto. Daí decorreu, digamos, uma nova ordem, não é? Que os Estados Unidos vieram a assumir-se como o país líder de todo este processo. Depois
entrou-se num processo mais complexo com a chamada Guerra Fria, portanto com o grande obstáculo, uma espécie aquela que se chamou a cortina de ferro, que foi, digamos, termo estabelecido. É um termo um bocadinho mais antigo, mas que está muito associado ao discurso que o Churchill fez no Missouri, na Universidade de Fulton, em que ele disse uma cortina de ferro vai se estabelecer entre lá em cima a Letónia e cá em baixo a zona da Grécia, um pouco depois da Grécia, enfim, aqui um muro todo chamado a cortina de ferro. E foi muito na base disto que se estabeleceram muitas relações, não é? O aparecimento da NATO, de um lado, o aparecimento do Pacto de Varsóvia do outro, a China como um país uma espécie de um país dormente, não é? Um país adormecido, que ali estava, o confronto entre estes dois blocos, que foi a Guerra Fria, que veio até veio até à queda do Muro de Berlim e depois ao desmembramento da União Soviética, e portanto aqui as relações internacionais foram muito a dos blocos, não é? Um país como Portugal foi incluído no bloco ocidental por razões óbvias, apesar do regime que tinha, que não era propriamente um regime democrático. Depois há assim como a Espanha, não é? Que são os dois países que aparecem como sendo uns regimes não democráticos e liberais ou ditatoriais, enfim, pode-se utilizar várias designações, e que depois, digamos, isto depois é completado, não é? Com a entrada destes países nas Nações Unidas e na NATO, não é? Portanto, que constitui um dos elementos fundamentais da Guerra Fria e das relações internacionais. Nós acabamos por ter uma relação externa que é pautada por uma grande fidelidade aos objetivos da NATO. Depois também pode-se considerar quase na mesma altura o aparecimento da OCDE, relativamente à parte económica, e depois mais tarde ainda com o aparecimento quer do mercado comum, que se chamava a CEE, portanto o início em 1957, depois o aparecimento da EFTA, em que nós também pertencemos, que é uma espécie de um clube inglês dos países que não estavam no mercado comum, e a nossa posição andou muito nisto. A NATO era muito uma força destinada a conter a expansão soviética, em particular na Europa, e depois com uma outra nota por sobre esta, que nos afeta muito nas relações internacionais, que é a Carta do Atlântico de 1941, entre o Roosevelt e o Churchill, que, no fundo, apontam para a descolonização que se realiza a seguir à guerra, com a independência, essencialmente daquilo que depois vieram a ser alguns dos grandes países, como é o caso da Índia, não é? Que se tornou independente, conjuntamente depois com o Paquistão, na mesma altura, e depois com o Bangladesh mais tarde, em que a Índia é desmantelada, e depois a descolonização toda em África, que vem até à descolonização das colónias portuguesas, que se faz em 1975. Portanto, isto entre a independência da Índia em 47, 48 até 75, praticamente a África é toda desmantelada, o sistema colonial é desmantelado, fica apenas a Rodésia e a África do Sul, que são os únicos dois países que ficam, e isto pelo meio também vai a Argélia, não é? Que também tem aquele problema complicado com a França, e portanto nós chegamos aqui hoje, chegamos depois da queda do muro, dá-se o desmembramento da União Soviética, a Europa, entretanto, reconfigurou-se, o mercado comum transformou-se na Comunidade Económica Europeia e mais tarde na União Europeia, com todas estas vicissitudes que nós conhecemos. Entraram para a União Europeia praticamente todos os países que estavam para lá da cortina de ferro, com exceção
da Rússia, entraram os países, enfim, a Jugoslávia era diferente, mas entraram todos os países que deu origem à Jugoslávia, depois entrou a Bulgária, entrou a Roménia, entrou a República Checa, entrou a Eslováquia, entrou a Polónia, entraram os países bálticos. Bem, portanto, temos aqui uma nova configuração muito complexa, destes 27 países, agora sem a Inglaterra que saiu entretanto, e portanto nós temos, evoluiu-se até à situação de hoje, que é uma situação que é que tem verdadeiramente de novo, na minha opinião, é a emergência da China como uma grande potência. A China, os países ocidentais, eu acho que se distraíram um bocadinho e não perceberam que a China tinha feito um investimento brutal desde 1979, desde o Deng Xiaoping, e portanto a China assume-se hoje como um país com uma riqueza enorme, detém alguns dos metais raros, que aliás o António deve conhecer bem e deve saber bem o que isto representa, os milhões de pessoas qualificadas que a China hoje tem, uma estratégia muito trabalhada e muito bem concebida que se chama a nova Rota da Seda, que eles chamam da Road and Belt Initiative, que é um plano de expansão da influência da China no mundo. E, portanto, hoje o que temos, tentando responder à sua pergunta para o futuro, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a China como um grande país, os Estados Unidos como um grande país, a Rússia com uma tendência e uma espécie de uma pulsão imperial que sempre teve, desde os czares, e que veio sempre por aí fora, do Lenin, o Stalin, e mais o Brezhnev, e agora o Sr. Putin, e uma Europa que está nestas circunstâncias um bocado complexas de ter uma União Europeia que corre alguns riscos de se desmembrar, particularmente depois do Brexit, mas que eu pessoalmente penso que a Europa tem a obrigação e a necessidade de se juntar, de se unir, de ser capaz de ter força, não do país A, B ou C, mas do conjunto destes 27 países, e ter a capacidade para poder competir na cena internacional com os outros grandes players, com os outros grandes protagonistas, os Estados Unidos e a China. Não vejo outros países com capacidade. A Índia poderá eventualmente, num futuro próximo, ter um papel também muito relevante, porque é um país com uma população imensa, de mais de 1 bilhão de habitantes, exatamente, e que será capaz também de vir a desempenhar um papel. Portanto, eu sou, em relação ao futuro, sou otimista em relação à Europa, mas tenho que acreditar, ou tenho que aceitar que não é fácil a Europa desempenhar este papel. Vai ter que ter um esforço muito grande. Nós somos um país intermédio, não somos um pequeno país, mas somos um país médio aqui na Europa. Temos um papel a desempenhar, como todos os outros têm, no sentido de construir uma Europa forte. A Europa tem muitas capacidades, universidades, investigação, as empresas, a cultura que tem, os valores que sempre cultivou, os valores da ética, da solidariedade, do respeito, da tolerância. Esta nossa civilização assenta muito nos valores judaicos, cristãos, gregos, etc., que nos trouxeram até aqui. Exatamente. A Europa neste momento está a passar um momento complicado. O mundo neste momento está a passar um momento complicado devido ao próprio Covid-19. O mundo está dividido e tem de se unir para conseguir combater esta pandemia. Eu agora analisando um bocado, embora só tenha 18 anos e não posso falar muito da experiência do mundo que possa ter analisado presencialmente, eu posso dizer que há alguns padrões na humanidade, nomeadamente em períodos de paz haver um grande boom cultural,
em que nós vemos primeiro será na Grécia, o primeiro boom cultural, dito pela democracia ateniense. Depois vieram anos de muita guerra e de muita censura, de egoísmo, que só foram parar por volta dos descobrimentos, causando o segundo boom da cultura no renascentismo, no iluminismo, nos descobrimentos. Embora os descobrimentos em si também causaram muita guerra, mas nós vimos na Europa paz. Não em todos os sítios da Europa, mas quando estamos a falar de Itália, falamos de Portugal, também entrou em paz. Depois voltaram anos de muita guerra e atualmente, embora ainda haja muitas quesílias, nós estamos a viver um período relativamente pacífico após a Segunda Guerra Mundial. E o que eu... E realmente era, nós não víamos, a Europa já não entrava em guerra de facto, desde a Segunda Guerra Mundial. Entrava, sim, houve vários confrontos e houve batalhas travadas, tivemos a última, nos bombardeamentos da Síria por parte dos Estados Unidos e não só. Eu espero que este momento pacífico não seja um momento pacífico, não seja um instante, mas que dure. Porque se voltar a haver uma guerra, primeiro que se consiga recuperar este período de paz e de boom de cultura será muito complicado. E a propósito do presente, nós vemos que nos cargos de liderança de vários países, das potências que o Eduardo falou, nós vemos que cada vez chegam mais pessoas radicalistas, separatistas, egoístas, populistas, podemos assim dizer, e eu gostava de saber qual é que era a sua opinião sobre a ascensão da intolerância e se considera que está a haver uma regressão nas ideias da sociedade. Mas eu falo na ascensão da intolerância na população. Se os líderes serem intolerantes, qual é a sua opinião sobre a população? Se as populações também estão a regredir a nível cultural? Zé Pedro, eu corrigia só aqui eu fazia aqui um comentário àquilo que disse. O período pós-guerra é um período pacífico, mas é preciso perceber que à escala global não é tão pacífico quanto isso. Quer dizer, a Guerra Fria evitou o facto de haver aquela tensão e aquele equilíbrio nuclear, evitou que houvesse um conflito direto, mas houve muitos conflitos por procuração, uma espécie de conflitos por interpostos países. O que se passou na Indochina, por exemplo, com a guerra com os franceses, o que se passou no Vietnã, o que se passou em Angola, o que se passou em muitas partes do mundo, em que as duas ideologias, digamos, estiveram uma de um lado e outra do outro, com conflito armado e com milhares, se não milhões de pessoas que morreram, não é? A Europa é que esteve protegida, não é? Protegida sobretudo pelos Estados Unidos e pela NATO, quem garantiu a segurança e a defesa dos países europeus não foram os próprios europeus, foram os Estados Unidos, que aqui ficaram, ao contrário do que tinha acontecido depois da Primeira Guerra, eles ficaram depois da Segunda Guerra e mantiveram aqui, digamos, esta paz, que nós vivemos, graças a Deus, há mais de 70 anos. Depois houve aqui umas coisas na Jugoslávia e houve assim uns conflitos, mas foram conflitos muito relacionados com o desmembramento daqueles países balcânicos que nunca se entenderam muito bem por razões religiosas e razões étnicas, etc, etc. E ali, digamos, estas questões todas, é muito engraçado. Aliás, o professor Adriano Moreira dizia uma coisa muito curiosa aqui há uns tempos atrás, é que quando caiu o muro de Berlim e, portanto, a União Soviética se desmoronou, em certa medida resolveu-se um pouco o problema da Segunda Guerra. Isto é, o que resultou da Segunda Guerra foi depois resolvido quando caiu o muro. Mas ficaram por resolver os problemas que tinham resultado da Primeira Guerra, designadamente a questão dos Balcãs, que é uma questão que está muito relacionada com a Primeira Guerra, com a independência da Sérvia, em relação ao Império Austro-Húngaro, etc, etc. Agora, indo aqui ao seu tema, que é um tema importante, este da intolerância atual. Exato. Eu julgo que há aqui uma questão
que, por exemplo, na Europa, que é onde mais nos preocupa, e a mim certamente me preocupa muito, como a nós todos, que é esta emergência dos populismos. Os populismos têm muito a ver, os populismos não são uma invenção, são uma consequência de um conjunto de fatores que se vieram a agravar e a consolidar nos últimos tempos, e que resultam de um grande descontentamento que existe. Existe um certo descontentamento em relação a este sistema em que nós temos vivido, este sistema económico que gerou muitas desigualdades. Desigualdades entre países e desigualdades dentro de cada país. Nunca houve tanta riqueza concentrada em comparação com aquilo que são os níveis, digamos, de dificuldade das pessoas, de grandes problemas económicos, de problemas de rendimentos, problemas de acesso à riqueza, problema de acesso à saúde, de acesso à segurança social, que são assim as coisas principais. E, portanto, houve aqui a emergência destes movimentos populistas que vieram cavalgar esta insatisfação e este descontentamento, não é? Quando a gente olha, por exemplo, para a França e vê o movimento dos coletes amarelos, ou vê em Itália a emergência do senhor Salvini e da senhora Meloni, um da Liga e outro dos irmãos irmãos de Itália, os Fratelli d'Italia, a Irmandade de Itália, suponho que é assim que se utiliza, que se diz. Isto eles estão a cavalgar um descontentamento, não é? Como faz a senhora Le Pen em França, que está a cavalgar um grande descontentamento com a desigualdade, os rendimentos da classe média que estão parados há anos, não é? As políticas de austeridade que foram praticadas em praticamente todos os países, em Inglaterra, em França, na Itália, em Espanha, em Portugal, na Grécia, de uma forma intensíssima, e, portanto, esta emergência, eu não sei se... claro que há sempre... A intolerância tem muito a ver com alguns aspectos que parecia que estavam desaparecidos, mas não estavam, não é? Por exemplo, o racismo é uma coisa que não está completamente, digamos, apagada da mente das pessoas. Há muito racismo ainda na Europa. E este racismo que se manifesta muito nesta intolerância para com os outros, com aqueles que são diferentes de nós, os muçulmanos, os próprios judeus, que volta a haver um antissemitismo com algum significado, e nessa medida há alguns sinais dessa intolerância que o Zé Pedro referia. É indiscutível que há em França, em Inglaterra, em Itália, aqui também, aqui em Portugal também existe, nós somos um país muito especial em algumas coisas, mas também aqui há alguns afloramentos dessas mentalidades. E isto é depois cavalgado por uns, não lhes vou chamar inteiramente uns oportunistas, mas no fundo, são pessoas, políticos, a gente que se mete na política e que quer aproveitar este mal-estar que existe. O caso mais notório, ou dois casos notórios, que é o caso do presidente Trump e do presidente Bolsonaro, nos Estados Unidos e no Brasil, vê que eles são eleitos. Eles são eleitos, digamos, com base numa opinião pública que os apoia, porque eles se manifestam contra o establishment, portanto, são contra aquilo que está, contra o sistema, em que se junta tudo, não é? Juntam-se, nos Estados Unidos, eu acho que se juntam um bocadinho as pontas do pior que a América tem, não é? A América racista, a América da supremacia branca, a América intolerante, a América que odeia determinadas, digamos, etnias,
têm uma grande animosidade em relação aos hispânicos e em relação aos afro-americanos, mas também em relação aos asiáticos. Quer dizer, há aqui um conjunto de fatores que são o caldo cultural em que estes populistas navegam. Exatamente, exatamente. E o António, o que é que acha? Estou inteiramente com o Eduardo. E acho que neste momento é absolutamente fundamental reconstruir a Europa, construir uma Europa mais forte, menos dependente, nomeadamente da proteção americana, que se foi necessária durante muitos anos, é preciso ser substituída por uma Europa mais forte, com muito bom relacionamento com a América, que já também tem que renascer depois desta situação política com o presidente que tem. Exato. E mesmo, e por falar nas crenças da sociedade, um dos sítios onde se consegue ver a diferença da sociedade é nos jovens. Os jovens normalmente vêm sempre com ideias diferentes, com ideias inovadoras. E há grandes diferenças de gerações de jovens. Os jovens de há 10 anos, os jovens de agora, os jovens de há 20. Existe essa grande diferença. Eu gostava de saber qual é que era a vossa percepção acerca dessas diferenças. Zé Pedro, eu acho que as gerações vão-se... Eu outro dia falava com o António sobre este tema. Uma das coisas mais importantes para mim, que sou eu para dizer isto, mas sou capaz de o dizer, uma das coisas mais importantes que nós podemos acalentar e digamos, cultivar é um bom diálogo intergeracional, porque as gerações têm tendência a olhar para o mundo com olhos diferentes, não é? Quer dizer, eu fui, por exemplo, educado com uma geração, os meus pais eram bastante mais velhos do que eu, e, portanto não eram pais jovens, e eu tinha com eles uma relação muito boa, mas olhávamos o mundo de uma forma muito diferente. Portanto, eu tinha, a partir de uma certa altura, sobretudo, até digamos por volta dos meus 20 anos, tive um bocado mais fechado por aquilo que era uma educação muito conservadora em que eu vivi durante muitos anos e que me marcou muito, como é óbvio, marca-nos a todos, mas depois percebi que o mundo precisava de inovação, é preciso inovar, é preciso fazer diferente, era preciso ver outras coisas, era preciso falar com ver outras culturas, com outras formas de olhar para o mundo, outras formas de resolver os mesmos problemas, porque nós temos todos os mesmos problemas, o que temos é formas diferentes de os resolver. E, portanto, este diálogo intergeracional, por exemplo, entre eu e o António, que temos 77 e 78 anos, e o Zé Pedro, que tem 18, é muito importante que ele ocorra, porque o Zé Pedro poderá aprender coisas connosco e nós poderemos aprender imenso consigo. Isto é, há aqui a ideia de que as gerações mais velhas educam e ensinam não é verdade. Quer dizer, elas dialogam, transmitem a sua experiência, transmitem os valores em que foram educados e que cultivaram, mas depois há outras formas de olhar para o mundo e outras formas de resolver os mesmos problemas. Eu acredito muito que esta nova geração, esta geração a que o Zé Pedro pertence, é uma geração que também já é diferente da geração, por exemplo, dos nossos filhos, não é? Os nossos filhos têm à volta dos 50 anos, o Zé Pedro tem 18, portanto podia ser meu neto, perfeitamente, e isso marcou diferenças muito grandes. A diferença, penso eu, e esta é uma pergunta que eu também lhe faço assim, é que a diferença entre a minha geração e a geração dos meus filhos é muito menor do que a diferença entre os meus filhos e os miúdos que hoje têm 10, 12, 13, 14, 15 anos. Uma diferença muito, muito maior. Houve um salto muito, muito rápido e muito grande
em muitas coisas. Não é só as tecnologias influenciam, mas não é só as tecnologias. É a maneira como se olha para o mundo, a maneira como cada um se coloca perante o mundo é mais pequenino, não é? O mundo tornou-se mais pequeno com esta informação online e esta comunicação rápida e a mobilidade das pessoas tornou o mundo mais pequeno. Nós sabemos tudo instantaneamente e conhecemos muito bem o que se passa nos Estados Unidos e no Brasil e na Rússia e na China, etc. Tudo isto está tudo envolvido. E vocês vivem isto intensamente, coisa que para nós era um mundo completamente diferente, quer dizer, tudo isto era muito... tudo isto era para nós novo, diferente, não tínhamos contacto não tínhamos o acesso à informação como vocês têm. E a ideia de que vocês vão olhar para o mundo com olhos diferentes, vão olhar com olhos diferentes, vão sentir os problemas de uma forma diferente e vão encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas, ou pelo menos para problemas muito semelhantes. E respondendo à sua pergunta, eu acho, pelo menos eu tenho para mim que as redes sociais e a internet aumentaram a exposição das ideias, ou seja, nós foram-nos apresentadas muitas ideias sobre tudo, e as redes sociais também aumentaram a capacidade de diálogo, ou seja, se 2 amigos a dizerem uma coisa num café conseguem influenciar um café, hoje em dia 2 pessoas a falarem sobre algo conseguem influenciar uma nação. As redes nós já crescemos dentro das redes sociais, nós já crescemos a ver as redes sociais e a utilizar as redes sociais a nosso favor. Aliás, eu não me lembro de uma altura em que não conseguisse pesquisar informação rapidamente. Não tenho essa lembrança, não consigo ir a uma biblioteca e estar a procurar um livro e ler um livro para um assunto, para procurar uma coisa pequena, ou estar a perguntar ou estar a encontrar alguém que me consiga responder. Hoje em dia já não cabe na cabeça de qualquer jovem, embora se leia livros, mas já se leu o livro quando se quer perceber o livro e não simplesmente procurar uma informação. E acho que a exposição às diferentes ideias, devido à internet, é que mudou assim tão radicalmente as 2 gerações. Porque as ideias que se iam espalhando, agora espalharam-se muitas e muito mais rápido. E nós fomos confrontados com muita coisa. Foi isso que fez a mudança. Eu, pelo menos, considero que tenha sido isso que fez a mudança. Tem sido essa a mudança. Eu acho que o Zé Pedro tem razão. Há aqui um conjunto a internet e as redes sociais, conheço mal o mundo das redes sociais, mas o acesso à informação com esta facilidade enorme que nós temos, não é? A informação flui com uma velocidade inacreditável, tem alguns problemas inerentes a essa velocidade e essa facilidade com que se tem acesso à informação. É a credibilidade que tem a informação que se recolhe, não é? Exatamente. E a capacidade que alguns grupos e indivíduos têm de manipular a informação das redes sociais. É muito fácil, hoje, como cada um é emissor de notícias e promotor de opinião, não é? Emite opinião e atira, como o Zé Pedro dizia há bocadinho, atira para milhares ou para milhões de pessoas quase instantaneamente. Isto tem uma influência enorme na forma como as pessoas têm a percepção, porque hoje, muitas vezes, conta mais a percepção das coisas do que as próprias coisas. Exatamente. Percepção, não é? O Zé Pedro conhece isso com certeza muito melhor do que eu, que é as pessoas têm a percepção das coisas, mas não conhecem as coisas. E quando o Zé Pedro diz
que não se vai ao livro procurar a informação, é preciso ter cuidado com isso, na minha opinião, e permite-me dizer isto. Sim. Os livros, ao contrário da net, a net é fantástica, não é? Nós corremos da net todos os dias, não é? Todos os dias nós vamos à net ver uma coisa qualquer. Ou vamos à Wikipédia, ou vamos a um site específico, ou vamos a uma determinada informação, onde está um paper de uma pessoa que diz não sei o que mais. Mas a leitura, propriamente, e o Zé Pedro também não desmentiu isso, a leitura é muito importante, porque a leitura permite uma reflexão sobre as coisas que a internet dificilmente o permite. Isto é, a leitura individual, se o Zé Pedro ler os livros do Alberto Manguel. O Alberto Manguel tem um livro famosíssimo que se chama Uma História da Leitura, que é um livro que ele escreveu já há muitos anos. Eu conheço razoavelmente bem o Alberto Manguel, estive com ele 4 ou 5 vezes na minha vida e com grande deleite meu. E ele nesse livro, no fundo, aponta o que é a leitura e o que é um leitor. E o leitor é uma pessoa muito especial, porque o leitor é uma pessoa que lê e que correlaciona o que lê com tudo aquilo que já leu. Exatamente. Ou seja, é capaz, como ele diz, ele tem uma citação que é do Santo Agostinho, que por sua vez se baseou no Petrarca, que é uma citação que ele tem no livro Uma História da Leitura, em que ele diz uma coisa engraçada, interessantíssima. Ele diz: o verdadeiro leitor é aquele que, ao ler uma frase ou uma página de um livro, é capaz de correlacionar isso com tudo aquilo que já acumulou das leituras anteriores e ser ele próprio autor de um livro sobre esse tema. Isto é, há um enriquecimento com a leitura que até hoje não é ultrapassado por nenhum mundo de imagem. Exatamente. O mundo das imagens, está a dizer que sim, e eu concordo consigo, você está a concordar comigo numa coisa que é tão relevante, é que a imagem tem um impacto enorme, não é? A televisão, por exemplo, tem um impacto enorme sobre as pessoas julgam que viram, mas não viram, as pessoas só viram aquilo que a televisão lhes mostrou, e portanto é a percepção que a pessoa tem da imagem que tem da televisão, e muitas vezes isto, quando lido, o mesmo escrito por 2 ou 3 pessoas diferentes, você depois faz uma mistura daquilo tudo e começa a ter uma ideia mais próxima da realidade. Exatamente. Eu não sei se que acontece uma coisa que é, quando nós falamos com pessoas, por exemplo, que praticamente só veem televisão e que toda a informação que têm vem da televisão, as pessoas têm uma ideia muitas vezes distorcida da realidade, porque não compararam aquilo com outras visões. E com outras interpretações do mesmo facto, porque o mesmo facto pode ser visto de várias perspectivas. Se você não ouvir 1, 2, 3, 4 perspectivas diferentes, você não tem uma ideia é como se você ler um livro de história, escrito por um bom historiador, muitas vezes não conhecido com o historiador que está ao lado, e que também é bom. Exatamente. Não é? E portanto, mas se você comparar os dois, e a certa altura dizer, bem, está aqui 2 perspectivas, há um terceiro, muitas coisas, quando se lê sobre um determinado tema, e com certeza que o Zé Pedro se interessa por determinados temas, se ler as pessoas que escrevem sobre aquilo, sobre aqueles acontecimentos, ou aqueles factos, ou enfim, o que for, verificará depois que a realidade está sempre próxima mas não é bem, e a leitura é muito, muito, muito importante para isso. Exatamente. Quando nós escolhemos uma verdade, estamos a ignorar completamente todas as outras. E como o Eduardo disse, nós só temos acesso às percepções das pessoas, não temos acesso Exatamente. ao facto em si. Nós estamos a beber de alguém que bebeu da situação. Já estamos Exatamente. uma interpretação. Aliás, eu tenho o vício de ler com um lápis na mão. Ganhei um vício com uma professora portuguesa que disse e analisava os livros com um lápis, e eu também ganhei esse vício. Quando vou ler um livro, costumo ter um lápis na mão para ir anotando nos cantos do livro coisas que eu acho interessantes. E que mas digo-lhe uma coisa, nem toda a gente está inteiramente de acordo com isso. Eu, por exemplo, sou muito criticado aqui em casa por sublinhar
algumas coisas nos livros. Eu gosto de sublinhar e de escrever como estava a dizer que faz com os seus livros. Eu faço isso, faço nos, não faço noutros. Mas é muito importante que quando se lê um livro, nós procuremos agarrar determinadas âncoras do livro com as quais ficamos agarrados. Mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa relativamente aos livros e aos factos. E relativamente à leitura. Se um dia quiser fazer um podcast sobre leitura, certamente que os seus ouvintes vão apreciar, que é a ficção é muito importante para conhecer a realidade. Exatamente. Isto é, eu lembro-me do professor Eduardo Lourenço, com quem eu tive o enorme privilégio de privar, tinha o gabinete ao meu lado na Fundação Gulbenkian. Uma vez disse-me uma coisa que eu nunca esquecerei. Ele disse-me: nós ainda conhecemos mal o que se passou durante o período do Estado Novo, porque há muito poucos romances sobre coisas passadas no Estado Novo. E isto é muito verdade, porque o ficcionista sério, não estou a falar de ficção científica, sim, estou a falar das pessoas, dos escritores, fazem ficção sobre determinados períodos da vida dos povos, das sociedades, do que for, dos países, etc., em que eles relatam com personagens fictícias, não é, inventadas por eles, circunstâncias, situações, processos, determinado tipo de questões que se colocaram nesses períodos em que eles colocam a história, e que nos dão uma ideia de como é que se vivia na altura, independentemente daquilo que eram os factos no dia A, no dia 2, ou no dia 5, ou no dia 7, percebe? E a ficção é muito, muito importante para isso. É muito importante ler ficção sobre determinados acontecimentos. Exatamente, e falar, o Eduardo disse, a ficção científica, não, porque a ficção científica normalmente baseia-se num universo só dela. Mas a ficção científica também é muito importante, porque normalmente trata, não digo toda, mas normalmente tem por base os conflitos do presente. Há um livro muito bom, e que de certeza o Eduardo conhece, que é 1984, que fala, sim, sobre uma sociedade distópica, e que daí veio a pressão do Big Brother, que dá numa reality shows, que é um livro extremamente é pesado, é um livro pesado para quem não estiver habituado a assuntos pesados. O livro consegue-se ler bem, mas são assuntos pesados, e acho que é importante toda a gente ler esse livro, porque fala da sociedade do livro é distópica, é uma sociedade em que há um inimigo comum, em que toda a gente tem que ter tem uma função na sociedade, e há pobreza, mas é pagado jornais. Aliás, o personagem principal trabalha a pagar na edição de jornais, ele apaga notícias, por exemplo, dá um exemplo, a produção de sapatos para este ano era de 10.000, e no final do ano só se conseguiu 5.000, era editada a notícia para dobrou-se a produção este ano, era só, não, o ideal era, o objetivo era 2.500. Ou seja, nós vivíamos nessa sociedade, e é bastante interessante ver essa ficção também, porque embora não fale de um tempo específico, fala sobre assuntos atuais, e as ficções só são... Sim, eu acho que o George Orwell, quando escreveu o livro, estava longe de imaginar que a tecnologia pudesse permitir aquilo que hoje se faz, não é? Porque quando ele inventou a imagem do Big Brother e daquele televisor que estava em casa, que seguia as pessoas e que as pessoas... Hoje em dia isto não é ficção nenhuma. Isto hoje é uma coisa que os países fazem com a maior das facilidades. Os chineses hoje fazem a identificação facial das pessoas na rua, todas uma a uma, e sabem exatamente onde é que veio, para onde é que vai, que infrações é que cometeu, se pagou os impostos ou não pagou os impostos, onde é que trabalha, quanto é que ganha, se passou fora da passadeira quando atravessou a rua. Portanto, o Big Brother do George Orwell é um esboço
é uma criança ao pé daquilo que hoje se consegue com a tecnologia, não é? E você que Exatamente. está e você que está em engenharia eletrotécnica vai-se dar conta daqui por uns anos que as possibilidades que a tecnologia lhe dá são uma coisa, digamos, que o leva para níveis de controle das populações e das pessoas, etc., muito para além daquilo que o George Orwell uma vez imaginou quando escreveu o livro em Exatamente. 1930, não sei quantos, ou 40, não é? Exatamente. E há outro grande problema, que é não só os governos têm acesso a isso, mas qualquer pessoa consegue ter acesso a um computador qualquer. Desde que é, Qualquer empresa hoje faz isto com os telemóveis. exatamente. Qualquer empresa hoje, com os telemóveis, é capaz de lhe dizer, ao fim de 2 ou 3 anos de trabalho, como aconteceu agora nos Estados Unidos, uma notícia que tivemos aqui há relativamente pouco tempo, que há umas empresas nos Estados Unidos que há mais de 2 anos que seguem determinadas populações através dos telemóveis e, portanto, são capazes de reconstituir todos os encontros que as pessoas tiveram com o telemóvel no bolso, portanto, praticamente os encontros todos que todas as pessoas tiveram. É uma coisa inacreditável, né, em termos de recolha de dados. Exatamente. Os bilhões de dados que hoje existem sobre isto, dos big data, desta coisa toda. Exatamente. E agora, voltando ao assunto que nos trouxe cá, embora nós temos falado sobre isso, foi muito bom, temos a última pergunta. Como pensam que se poderá fazer alguma coisa para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e séniores se capacitarem para ler o mundo e transformá-lo, tendo em vista um bem comum? Responde o António agora. Ok, Eduardo. Eu julgo que uma das coisas importantes é ser capaz de gerir a informação a que se tem acesso. E acho que é importante terem acesso e selecionarem fontes muito diversificadas, pessoas com pontos de vista diferentes, eventualmente ligadas a interesses muito diferentes, ser capaz de ver no meio do confronto essas diferentes visões, onde é que poderá estar a verdade, enfim, alguma coisa que se aproxime da verdade. Porque isso é uma das coisas essenciais e também é importante perder o medo de tentar imaginar como é que poderemos relacionar-nos, vivermos, organizar-nos Sim. no futuro. O mundo está feito como está. Mas ele está feito de uma maneira que não é inamovível, felizmente. Foi construído em grande parte a seguir aos descobrimentos, no desenvolvimento do capitalismo liberal. Era muito diferente antes e poderá ser muito diferente depois, até porque com a informação que nós temos hoje, conhecemos melhor as inequidades, os efeitos do egoísmo, que é a base do sistema capitalista liberal, e encontrar outras formas mais éticas de desenvolver as relações. A revolução que é preciso fazer, ao contrário daquelas revoluções em que se diria na ponta da espingarda estava a solução, é na ética. Não é com guerras que se constrói um mundo diferente, melhor. É com ética e com a preocupação com o bem comum de todas as pessoas, todos os povos, todos os países. Exatamente. E o Eduardo? A ver, eu acho que o que o António diz é muito acertado e muito correto. Eu subscrevo aquilo que ele diz relativamente à importância da gestão da informação e da capacidade para poder lidar com estes modernismos todos. Mas eu era capaz de ir um bocadinho atrás e fazer aqui uma pequena distinção entre os mais novos e os menos novos. Eu acho que aos jovens
e eu por acaso tenho pensado muito nisto, acho que o que nós temos que dar aos jovens, o que a sociedade tem que dar aos jovens, é uma grande formação de base. Uma grande formação de base. E o que é uma grande formação de base? Uma grande formação de base é uma formação com 3 componentes fortes, portanto, os conhecimentos, não é? Os conhecimentos científicos, os conhecimentos de base científica, em tudo, e aqui não há muito a descobrir nem a inventar, são os conhecimentos fundamentais, que são imensos hoje em dia, não é? Quer dizer, o conhecimento é uma coisa, é uma montanha enorme, quer dizer, eu costumo muito dizer quando falo sobre isto, é como se o conhecimento for esta sala em que eu estou e eu apenas conheço ali o vértice mais pequenino, uma coisinha mínima relativamente àquilo que eu conheço, mas preciso ter o conjunto de conhecimentos fundamentais de base para poder ir entendendo uma parte do conhecimento. Depois há uma segunda componente, que é esta das atitudes e dos comportamentos. Digamos, é a disciplina, é a organização, é o método, é o trabalho em grupo, é a iniciativa, é a responsabilidade, é a capacidade para inovar, é o gosto pela mudança, etc., que é uma componente essencialíssima da formação de base dos mais novos, daqueles que hoje estão, digamos, nas escolas básicas, na escola secundária e também ainda nas escolas, nas universidades, no ensino superior. E uma terceira, a que o António presta muita atenção e eu também, que é a questão dos valores. Os valores que é o sentido ético, é a solidariedade, é o respeito pelos outros, é o respeito pelas suas ideias, sejam ideias políticas, religiosas, as culturas, as línguas, enfim, o respeito pelos outros, que é uma coisa fundamental, e o respeito pela verdade, não é? Porque são valores essenciais que são um bocado independentes de questões mais ideológicas e que eu acho que em que nós devemos assentar a nossa atitude. Depois, para os menos jovens, é um bocadinho aquilo que o António referiu, que é que as pessoas com mais idade e que têm muitas tiveram e ainda têm uma dificuldade em se adaptar a este mundo mais digital das coisas com os computadores, com os e-mails, com os templates, digamos, as aplicações, as coisas que é preciso fazer nos sites, e enfim, toda esta parafernália que nos rodeia e para a qual nós estamos a caminhar a uma velocidade cada vez maior, e em simultâneo com isto, com esta, digamos, esta necessidade das pessoas se poderem adaptar, e há muitas pessoas que julgam que não se adaptam, mas depois adaptam-se, digamos, as circunstâncias obrigam as pessoas a fazer determinadas coisas, e depois uma capacidade para as pessoas poderem distinguir o falso do verdadeiro. Nós estamos a viver um mundo que é uma espécie de um mundo do pós-verdade, que se chama o mundo pós-verdade, em que nós não distinguimos muitas vezes o que é verdade do que é falso. E há que nos interrogarmos sistematicamente sobre as coisas. Eu julgo que o António terá uma visão parecida com a minha, dado que temos praticamente a mesma idade. Eu sou mais velho um ano, mas estamos muito próximos. Em termos percentuais, há um ano de diferença entre os 77 e os 78, percentualmente é uma coisa ínfima, e de modo que temos praticamente a mesma idade. E quando olhamos para estas coisas todas que nos podem ocorrer entre o verdadeiro e o falso, a diferença entre o verdadeiro e o falso às vezes é mínima. Mas temos que ser capazes de distinguir, temos que ser capazes, as pessoas têm que ser capazes de ser confrontadas com a não certeza. E era isso que eu queria dizer, que me uno com certeza ao António. Eu tenho cada vez mais dúvidas sobre as coisas. Tenho muitas dúvidas. Quer dizer, e tenho sempre muita dúvida sobre as pessoas que têm muitas certezas. As pessoas têm muitas certezas, eu tenho dúvidas sobre elas, porque acho que ter certezas, neste caso da pandemia, quando aparece uma pessoa falar com grandes certezas,
eu fico logo desconfiado, digo logo, não, isto não me parece que isto possa ser assim. É preciso muito mais escrutínio sobre as coisas para se poder ter uma certeza. Disto tudo que eu disse, em relação às certezas, eu digo-lhe qual é a certeza que tenho. É de que os valores são absolutamente essenciais para moldar o mundo futuro. Se não houver, se não se cultivarem estes valores, nós somos o Papa dizia agora aqui há uma semana, há 2 semanas, na Páscoa, numa das homilias que fez, dizia que era preciso acabar com esta quase sagração do Deus Dinheiro. O Deus Dinheiro, não é? O contrariar o Deus Dinheiro é cultivar estes valores que eu referi aqui, o da solidariedade, o da ética, o do sentido da responsabilidade, o do respeito pelos outros. Gostei muito de falar convosco e agora estamos a entrar na última rubrica, que é a rubrica das recomendações, que agora os convidados recomendam um livro, um filme, um artigo que tenha a ver com o tema deste podcast. Eu recomendo 2 livros. Eu recomendo os 2 livros primeiros do Noah Harari. O Noah Harari escreveu 2 livros, um que se chama Homo Sapiens e outro que se chama Homo Deus, e eu recomendo os 2. São 2 livros. Bem, escreveu depois um terceiro, que são as 21 lições, mas eu acho que estes 2 primeiros são 2 livros muito relevantes para perceber um pouco onde é que como é que nós chegamos aqui, quais são os desafios que temos, o que é que, não é o que é que nos espera, porque ele não é nenhum futurólogo, não faz futurologia, mas conta-nos um pouco, ele é historiador e biólogo e apresenta-nos um pouco a evolução até aos nossos dias e, portanto, acho que vale muito a pena, apanha muito daquilo que aqui e muito daquilo que são as preocupações do Zé Pedro. E o António? Vou mencionar um filme com a história de um jovem indiano muito pobre que ganhou um concurso, não sei se chama, ser milionário ou coisa assim. Sim. Milionário. É um exemplo de vida, luta permanente, circunstâncias extremamente adversas, e se consegue formar uma pessoa não só muito inteligente, muito e perspicaz, mas uma pessoa muito rica de valores. Muito bem, é muito interessante o filme, é belíssimo, António, é belíssimo, uma boa recomendação. Eu ainda não vi, por acaso, já estive para ver, mas não consegui, não calhou, tive de fazer uma coisa nesse tempo, mas aproveito e vou ver amanhã. Força Zé Pedro. Olha, foi um gosto, Zé Pedro, foi um gosto estar aqui com vocês. Igualmente, obrigado, Eduardo. Igualmente. Muito obrigado a todos os ouvintes por terem chegado até aqui. Se quiserem saber mais sobre a Darte Mundo, podem sempre visitar o nosso site, que vai estar na descrição. A Darte Mundo é uma associação sem fins lucrativos e se quiserem ajudar de forma gratuita, podem sempre subscrever o canal, dar um like e compartilhar. Ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que sair um novo episódio. Podem sempre seguir nas nossas redes sociais. E não se esqueçam, até um dia.